A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês imensamente bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de estar ministrando 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, estar servindo como um canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que Ele possa falar aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano, apenas a boa, perfeita e agradável vontade dEle, pois nós trabalhamos com o ministério de sorteios, que é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e dá a total direção que nos pôs nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui dando continuidade à igreja realizada através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus por Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então sejam novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando, qualquer afirmação contrária àquilo que nós apresentamos a todos vocês, basta aceitar um de nossos desafios, pois já estamos há mais de 2 anos na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Isso serve como ferramenta e material de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, tanto a nós quanto qualquer um outro por aí. Para mais honra e glória ao Senhor Deus. Então vamos agora à ministração de uma oração, para estarmos dando início às ministrações na palavra do Senhor nosso Deus. E vocês que estão chegando agora, deixem nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso estejam nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. Sejam imensamente bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E lembrando, em algumas redes sociais, vocês já encontram o link na bio ou então na descrição da live, os meus 12 livros. Uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios, para estar instruindo todos vocês na verdadeira palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para frutificarem em abundância, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem estiver junto conosco através dessa internet a tua plenitude da tua paz, a abundância da tua graça e as maravilhas da tua alegria, para transformar, edificar e libertar cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas.
Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa, onde essa live alcançar, testificando a tua palavra que está sendo ministrada e derramando as abundâncias e plenitudes de poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, removendo toda a amargura do maligno, toda trave, venda ou impedimento que tentar de alguma forma interferir da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, e que essas vidas possam interagir como igrejas verdadeiras, sal e luz do nosso Senhor Jesus, seguindo, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, comentando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas, levando a palavra do Senhor nosso Deus a cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração que precisa e necessita verdadeiramente de estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E temos aí o lançamento dos 12 livros, chegando não só com o conhecimento necessário para todos vocês, mas mais uma porta também para quem quiser fazer uma renda complementar financeira, clicando no link aí na descrição da live, ou então no link na minha bio, @Igrejas Benditas, você vai estar encontrando a nossa plataforma lá, estamos lá na Hotmart, e você vai poder estar se filiando a nós e revendendo esses 12 livros, e ganhando 30% de comissão em cada um livro que você revender, porque nós sempre, quando trazemos cada um material a todos vocês, damos oportunidade de todos participarem e interagirem. O valor da revenda você já consegue pagar a parcela. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O valor da comissão que você ganha através da revenda, você já paga qualquer parcela que tiver precisado fazer para adquirir os 12 livros, para mais honra e glória ao Senhor Deus. E vamos agora dar início aos sorteios dos 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se sentar no trono. Hoje estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também, nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Faça como Maxwell Eric, de Barão de Cocais, Minas Gerais, e deixe aí nos comentários seu primeiro nome, cidade e estado, e interaja conosco, participe dessa live, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoado ele que está falando que eu falo bem, outro que gosta da forma como eu falo, vocês também podem falar da mesma forma, porque não sou eu. Eu estou aqui servindo como um vaso de honra do Senhor nosso Deus, estou sendo boca do Senhor. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. E nos meus 12 livros eu trago aí o passo a passo necessário para todos vocês também servirem como vasos de honra do Senhor nosso Deus e prosperarem aonde quer que colocarem o seu foco, o seu objetivo, a sua concentração, para que o Senhor seja ainda mais exaltado e engrandecido na sua vida e através da sua vida. Lembrando, link na descrição da live, ou então o link na bio, na minha bio, aí na @Igrejas Benditas, para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 12 para estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. E o primeiro rebanho bendito, par de número
4 e o rebanho bendito ímpar de número 3. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o livro sorteado de Esdras, que possui 10 capítulos. Livro de Esdras, que possui 10 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Livro de Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8, para meditação do rebanho bendito par de número 4, Esdras, capítulo 8. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Esdras, capítulo 9, para a sua meditação. O Renato de Florianópolis, Santa Catarina, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria nosso Senhor Jesus. Muitíssima gratidão, abençoado. Aqueles que nos abençoam são abençoados também para mais honra e glória ao Senhor Jesus. São todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim, e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, pois orações duram no mínimo 1 hora. Se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta estar nos seguindo ou se inscrevendo, pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Então vamos à ministração de mais uma oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos seus filhos benditos, amados e fiéis, membros desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo da cabeça até a planta dos pés, de cada um coração que receber com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus. Preste atenção, Deus. Quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria, nosso Senhor Jesus. E deixe nos comentários seu primeiro nome, cidade e estado, para estarem interagindo conosco e recebendo a palavra do Senhor ao seu coração. Vamos aqui à ministração no livro de Esdras, capítulo 8, do versículo 24 ao versículo 30. Então separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata e em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dáricos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como ouro. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os, até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 8 aqui do livro de Esdras, nós vemos ali o povo, a política e o sacerdote,
tudo interagindo em um só Espírito, também através dos elementos da prata e do ouro. Porque lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, o Senhor Deus afirmou que Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Que esse é um dos temas que eu abordo no meu quarto livro, que é o Quebra de Paradigmas, para que vocês possam estar sendo instruídos na palavra do Senhor nosso Deus e removendo toda e qualquer venda e trave que estiver no seu olho. Pare de ficar dando um monte de coisa pro inimigo, porque ele perdeu todas as coisas. Ele já foi derrotado e todas as coisas foram entregues ao Senhor Jesus, inclusive a vida daqueles que creem nele, como está escrito. Então é necessário verdadeiramente que nós venhamos a buscar em espírito e em verdade, sermos bons mordomos, bons administradores, para que independente de como, quando ou onde o Senhor volte, ele nos encontre verdadeiramente como vasos de honra do nosso Senhor Jesus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Então sejam novamente muito bem-vindos, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E o meu livro está aí já disponível para instruir todos vocês, tanto na área empresarial financeira, quanto na área espiritual, na área familiar. Eu peguei 12 princípios necessários para qualquer um desenvolver. Você querendo ou não ser um pregador ou um empresário. Esses 12 livros são para você também, porque trazem lições importantíssimas para que você possa desenvolver o seu relacionamento com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Nessa rede social, o link na bio ou então na descrição da live. Quem tiver nessa rede social aqui pode entrar em contato conosco no privado ou então ir na bio do meu canal, @MileOfertadim. Vamos ao próximo rebanho bendito, par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1 a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Deixem nos comentários seu primeiro nome, cidade, estado ou país. Sejam muito bem-vindos. Com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Livro de Gênesis, que possui 50 capítulos. O abençoado comentou como consigo falar e rir ao mesmo tempo, porque a alegria do Senhor Jesus está em mim e eu estou falando da paz, da graça, da alegria, das palavras do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A boca fala do que está cheio o coração. E quando o coração está cheio da alegria do Senhor Jesus, ela verdadeiramente transborda para todos vocês. Vamos ao próximo livro de Gênesis, que possui 50 capítulos. Livro de Gênesis, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, para meditação do rebanho bendito, par de número 2. Gênesis capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Gênesis capítulo 5, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Já sigam ou se inscrevam para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, e compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam. Qualquer detalhe, informação que vocês perderam anteriormente, essas lives, tanto essa quanto as anteriores, ficam salvas em algumas redes sociais dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, através desta tua igreja virtual, haja o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar cada vez mais. Que haja as abundâncias e plenitudes de poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando todas essas benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que elas sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e plenitudes de alegrias do Senhor Jesus, o Cristo, em cada área e setores de suas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças ao Senhor Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Gênesis capítulo 4, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 16. E disse Deus: que fizeste?
A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não se dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não o ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 aqui do livro de Gênesis, vemos a consequência não apenas da má ação, mas de desperdiçar a misericórdia e a oportunidade que o Senhor, o Todo-Poderoso, concede. Pois ele perguntou mesmo já sabendo a resposta. Era no momento que era para ele confessar, se arrepender, pedir perdão e misericórdia. Mas ele foi ser arrogante, foi tirar graça, foi querer esnobar, sabendo que o Senhor já sabia, mas ele não aproveitou a oportunidade. Então é necessário que a gente venha examinar com muita atenção e cuidado. Antes de reclamar das consequências das suas próprias ações, busque sempre examinar as oportunidades que o Senhor dá para arrependimento. Busque o Senhor enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto ele se pode achar. Pois depois ele reclamou, ele questionou: pô, tamanho meu castigo que eu não consigo suportar. Aí naquele momento a carne dele reclamou. Mas foi a carne dele, a emoção, o sentimento, aquele momento de impulso que o colocou naquela situação. Então o Senhor não estava sendo injusto para com ele. Ainda mais que ele havia concedido uma oportunidade de misericórdia. Mas novamente, a própria ação dele, a própria atitude dele, o colocou cada vez mais num profundo abismo. Como afirma lá no livro de Salmos, um abismo chama o outro. Então é necessário que, como foi ministrado na última live no @milhaofertadim, no Salmo capítulo 51, aquele ali verdadeiramente recebeu a oportunidade. Reconheceu que estava errado, não com orgulho, mas com arrependimento, buscando por misericórdia e por perdão, para que pudesse alcançar a misericórdia do Senhor. E não apenas para se sentir bem consigo mesmo e poder continuar desfrutando da presença do Senhor, mas também para que ajudar a outros que precisam e necessitam da presença do Senhor em suas vidas. E é importante que nós venhamos sempre nos portar como um vaso de honra do Senhor nosso Deus, para que Ele possa nos usar como um canal, um caminho, instrumento, para que outras vidas alcancem também o arrependimento e a remissão de pecados através de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então sejam todos muito bem-vindos, capazes e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada. E o abençoado aí comentou que está num vazio indescritível, então escolha um número de 1 a 7 para que o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, possa estar falando ao seu coração nessa madrugada, pois Ele é o único capaz de preencher esse vazio. Isso você pode ter certeza. Então é necessário que você busque o Senhor enquanto está perto, pois Ele afirmou: aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. Vamos ao primeiro livro a estar sendo ministrado. Próximo, olha aí, abençoado, o Senhor já falando contigo. Rebanho Bendito Par, de número 6, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 5. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Deixe aí no comentário seu primeiro nome, cidade e estado, para estar interagindo conosco ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet. E o livro de Abacuque, que possui 3 capítulos, é o livro sorteado, escolhido pelo Espírito Santo de verdade, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, para meditação do Rebanho Bendito Par, de número 6, Abacuque, capítulo 2. E para meditação do Rebanho Bendito Ímpar, de número 5, livro de Abacuque, capítulo 3, para a sua meditação. O abençoado aí que está procurando uma vaga de emprego, já tem uma oportunidade junto conosco. Na descrição da live você vai encontrar aí o link que vai te direcionar
para os meus 12 livros. Você se tornando um afiliado conosco lá na Hotmart. Cada livro que você vender, você ganha uma comissão de 30% de cada livro que você vender, pois tudo aquilo que nós trazemos, nós damos oportunidade a todos vocês de interagirem, de participarem, de serem muitíssimo abençoados, pois o investimento que vocês fazem conosco não é apenas de conhecimento, mas também de oportunidade, de obras, de frutos, de resultados no Já, que é o nome do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. O nome dele também é Já, para mais uma glória ao Senhor Jesus. E o Marlon de Maricá, Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Compartilhem, se inscrevam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus em nossas vidas e através de nossas vidas. Vamos à ministração de mais uma oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra que está sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco, através dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada ambiente onde essa live alcançar, sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal. Que haja as plenitudes de poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, as purificando e restaurando e transformando, para que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem, através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. Ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Preste atenção. Vamos aqui à ministração no livro de Abacuque, capítulo 2. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações, e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 aqui do livro de Abacuque, o Senhor justamente ali falando ao coração do abençoado. Pois o Abacuque estava angustiado, vendo tanta injustiça acontecer, e naquele momento ele buscou a resposta do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o Senhor o respondeu, deixando claro que ele estava no controle de todas as coisas, que a justiça e o juízo dele ia chegar no tempo determinado, mas que até então Abacuque deveria se posicionar, não apenas para receber a palavra do Senhor, mas também para repassá-la a outras pessoas. Tanto é que ele falou, para que veja até quem passa correndo. Então é necessário que enquanto nós pedimos a palavra do Senhor, a resposta do Senhor, nós estejamos sempre em posicionamento. Porque o povo está esperando muito aí o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus. Fica o tempo todo falando, volta Jesus. Mas será que eles estão realmente prontos para a vinda do Senhor Jesus, dependente de como, quando ou onde ele apareça?
então necessário de examinar com muita atenção e cuidado, porque ele deve nos encontrar com a botija cheia de azeite, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ou seja, de boas obras. Vocês que estão chegando agora são muito bem-vindos, capazes, e graças a nosso Senhor Jesus. Não vou nem perder meu tempo, basta aceitar em uma das minhas mais de 100 denúncias que estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. E o Cauã de Fortaleza, seja muito bem-vindo, capaz, e graça e alegria, nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas para mais honra e glória ao Senhor Deus. A Glenda Nicole de São Paulo também seja muito bem-vinda, capaz, e graça e alegria, nosso Senhor Jesus. E abençoados, agora estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem atenção em cada detalhe e ajam como a igreja nobre do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. Ouve a palavra do líder e depois examina nas escrituras para ver se o que o líder está falando é realmente aquilo que está escrito. E o Tauã de Rio de Janeiro também seja muito bem-vindo, capaz, e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu anotar algum detalhe, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado e já peça um de nossos templos físicos na sua região, pois lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. E conosco os obreiros recebem o seu salário, os necessitados têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé.
desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E você deveria ter parado apenas na pergunta, e qual é o intuito de ter um papel de ofertas e dízimos colado aqui nas minhas vestes santas? É porque pessoas mal intencionadas estavam utilizando da minha imagem e causando prejuízos financeiros às pessoas que nos acompanham. E como um símbolo, tanto para afugentar essas pessoas mal intencionadas, como também para alertar aqueles que nos acompanham, que se esse QR Code estiver borrado, manchado, cortado, ou o desenho dele está meio estranho, não é da nossa parte que está sendo reproduzida essa mensagem, pode até mesmo ser alguma inteligência artificial ou alguém utilizando com má intenção. Então estejam sempre alertas e vigiando a todo tempo e a todo momento, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a partir de 1h12 da madrugada, estaremos respondendo a cada um de vocês. Basta deixar o seu primeiro nome, cidade e estado aí nos comentários. Serem muito bem-vindos. Da paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos ao próximo rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11. A estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. E o livro sorteado é o livro de Tito, que possui 3 capítulos. Porque como foi ele ministrado no livro de Abacuque, capítulo 2, não adianta juntar aquilo que não é nosso. Não estamos vindo para juntar tesouros na terra, por mais que o Senhor nos tenha concedido em abundância. Mas estamos aqui para repartir de forma que ninguém tenha falta nem necessidade de nada. Tanto é, como eu disse, o obreiro recebe salário, os necessitados têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, entre diversos outros benefícios, que como foi ministrado também na última live do @milhaofertadim, nós utilizamos da nossa área empresarial para fortalecer ainda mais a área espiritual, através dos recursos necessários para amar o próximo como o Senhor Jesus nos amou, através de atitudes. E o João Correia da Bahia, seja muito bem-vindo, de Mucuji, no Bahia, não sei ler essa... Não, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria. João Correia da Bahia, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos ao próximo, ao livro de Tito, livro de Tito a ser ministrado nessa live. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 para a meditação do rebanho bendito par de número 12, Tito capítulo 2. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Tito capítulo 3 para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, capaz, graça e alegria. Vocês viram o que eu falei? O povo fica pedindo a volta do Senhor Jesus, mas aí ele chega, fala: Senhor, Senhor, mas é o teu nome, nós fizemos isso, isso, aquilo, outro. E ele responde: apartai-vos de mim, malditos, que praticaste a iniquidade. Então, em vez de pedir a vinda do Senhor Jesus, peça que você esteja pronto verdadeiramente para a chegada dele. Vamos ao próximo oração a ser ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, alcançando os seus corações. Vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através da ministração da Tua santa e poderosa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver de alguma forma interferindo dessas pessoas receberem, reconhecerem e praticarem a Tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E que através dos poderes que é no fogo e no sangue da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado em cada área e setores de suas vidas, eles possam produzir frutos permanentes em abundância, para bendizer, engrandecer e exaltar ainda mais ao teu santo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos, capaz e graça e alegria no Senhor Jesus. Só pode interagir nos comentários, aqueles que querem interagir, participando, deixando o seu primeiro nome, sua cidade, o seu estado ou o seu país aí nos comentários. Como o abençoado ali, que eu esqueci de falar o nome dele, cadê? O Uziel de Macapá, Amapá, seja também muitíssimo bem-vindo, capaz e graça e alegria no Senhor Jesus. Você fez uma pergunta que a partir de 1h12 da madrugada pode ter certeza que nós estaremos te respondendo. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
E o abençoado aí que está pedindo para abrir uma igreja na Bahia, entre em contato conosco no privado, porque aí nos comentários da live apaga. Então entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar retornando o contato, tirando suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos ao livro de Tito, capítulo 2, do versículo... Sejam muito bem-vindos, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Do versículo 9 ao versículo 15. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Tito, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, aquilo que viemos trazendo justamente até o decorrer da live, que o abençoado Michel está até comentando, que o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, veio verdadeiramente para nos santificar, para nos purificar, para nos resgatar das armadilhas do pecado, para que através dele sejamos livres. E temos aí a nossa mensagem, a nossa denúncia, com as 10 mensagens que daqui a pouco eu estarei apresentando a todos vocês. Então prestem todos sempre muita atenção para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o Ruiter de Jataí, Goiás, seja muito bem-vindo, capaz e graça e alegria ao nosso Senhor Jesus. Se você pode provar essa sua afirmação, temos aí a nossa denúncia de 200 milhões de reais em dinheiro. Que se você provar na Bíblia Sagrada são 7 afirmações, e que basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que é mentira para receber os 200 milhões de reais. Número 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou em outra forma de moradia por outra pessoa. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar em particular em sua casa ou em outras formas de moradias para estar buscando a presença do Senhor Deus em particular. Basta provar na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia para estar recebendo os 200 milhões de reais em dinheiro. Vamos aqui ao próximo rebanho a ser sorteado para mais uma glória ao Senhor Jesus. Rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. Michel abençoado, deixa no comentário seu primeiro nome, cidade, estado, e daqui a pouco estaremos interagindo com você também e tirando suas dúvidas para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Ele deixou? Michel, do Rio de Janeiro, seja muitíssimo bem-vindo, capaz e graça e alegria nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A partir de 2012 estaremos interagindo com vocês. E aqui nós vemos como que é importante, em todas as áreas e relações, nós estarmos sempre demonstrando caráter, para mais honra e glória ao Senhor Deus. Porque aqui falou brevemente ali sobre a relação entre servo e senhor. Entre aquele, hoje em dia seria a relação ao contratado e o empregador, que é necessário a gente tomar sempre muito cuidado. Porque aqueles que se dizem ser crentes cristãos e evangélicos e ficam com o discurso de salário mínimo, trabalho mínimo, e ainda mais fica naquela história de vou gastar mais porque não sou eu que pago, vou fazer dessa forma porque não sou eu que pago. Exemplo, vou deixar a luz acesa porque a conta de luz não sou eu que pago. Vou usar quanto papel higiênico eu quiser porque não sou eu que compro. São coisas que parecem pequenas, mas ali você vê um espírito maligno trabalhando já na vida da pessoa. E ele não precisa de uma porta aberta muito grande, não. Ele precisa de uma pequena brechinha, que infelizmente muitas pessoas acabam deixando essa brecha aberta. Em vez deles abrirem a porta por Senhor Jesus, eles abrem a brecha apenas para Satanás. Então se posicionem verdadeiramente e vigiem enquanto há tempo de vigiar e de alcançar a misericórdia. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, que é o livro de Filemão, capítulo 1 e único. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, para meditação do rebanho bendito par de número 10 e do rebanho bendito ímpar de número
9. Livro de Filemão, capítulo 1 e único para ambos os rebanhos sorteados. Vocês que estão chegando agora sejam todos muito bem-vindos, capazes, e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A partir de 1 e 12, estaremos respondendo vocês nos comentários, interagindo com vocês para mais honra e glória no Senhor Jesus. E o abençoado perguntou qual o capítulo da Bíblia Sagrada que fala para pagar dízimos. Eu te retorno essa pergunta, já que agora eu não posso responder só a partir de 1 e 12. Te retorno com uma pergunta. Qual capítulo do Novo Testamento afirma que não é para poder pagar dízimo? Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Ah, perdão, eu falei errado, ó. Que não é para entregar dízimo, porque dízimo você não paga, você entrega, que é totalmente diferente. Deixando sempre muito bem claro. Vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco durante a madrugada, nesta live ou futuramente nas gravações desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, com os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada coração que receber com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Presta atenção, Deus. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo... Não se esqueçam de compartilhar, se inscrever e nos seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos do versículo 15 ao versículo 21. Filemão, capítulo 1 e único, do versículo 15 ao versículo 21. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar também que tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Filemão, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso nos demonstra como verdadeiramente é necessário nós estarmos firmes na palavra, na presença do Senhor nosso Deus, interagindo entre os irmãos, compartilhando não apenas dos nossos recursos e condições, mas também do nosso tempo, da nossa atenção para com o próximo, para com o necessitado. É extremamente essencial que nós venhamos estar examinando o quanto e quando nós estamos fazendo. Porque não adianta fazer muito tarde demais, nem fazer pouco no tempo determinado. É necessário que nós venhamos estar sempre aí nos mediando. E tem meus 12 livros, uma verdadeira... para estar interagindo com vocês, ensinando e instruindo todos vocês. Uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios. Você encontra o link, que é o título, você encontra o link na bio, ou então na descrição dessa live, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vocês que estavam aguardando exatamente, já estamos aí anunciando há um bom tempo os 12 livros, foram lançados, já estão aí à venda, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para todos estarem sendo instruídos na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E abençoados, agora estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem atenção e anotem cada trecho das Escrituras Sagradas para estarem examinando.
Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glórias ao nosso Senhor Jesus, para mais uma glória, Senhor Deus. Aguardo vocês todos lá no @MileOfertadim, 12 minutos antes das 7. Quem quiser escutar novamente a mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @MileOfertadim também. Mas no caso é a live do Mile Ofertadim. @Igrejas Benditas. Essa live fica salva e você vai poder voltar para examinar versículo por versículo. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo está fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado e já aproveite para tirar suas dúvidas e pedir um de nossos templos físicos na sua região. Próximo, Rebanho Bendito Par, de número 8, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 7. Lembrando sempre a todos vocês, procurem sempre estar interagindo conosco, participando da live com palavras, com a passagem das Escrituras Sagradas, deixando seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou seu país, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus ou Cristo. O país, no caso, esteja fora do nosso querido Brasil. E o próximo livro a ser ministrado para os rebanhos sorteados estarem aumentando a sua fé é o livro de 2 João. 2 João, capítulo 1 e único, para meditação do Rebanho Bendito Par, de número 8. 2 João,
capítulo 1 e único, também para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de 2 João, capítulo 1 e único para ambos os rebanhos sorteados. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Próxima oração a ser ministrada, se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações mesmo após o término dessa live. E compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se aí já está aí não tem essa igreja, entre em contato conosco no privado e peça um de nossos templos físicos na sua região também, para mais honra e glória ao Senhor Deus. Pois lembrando que estamos para ajuntar a igreja do Senhor Jesus. A gente está indo para separar, criar um templo físico e agora ficar lá, vem só pra gente, sai de todo mundo. Não, estamos aqui para ajuntar. Quem também tem igreja pequena e quer se ajuntar conosco, quer ajudar, quer receber ajuda, no caso, entre em contato conosco no privado, pois estamos aqui para nos ajuntar a todos. Mateus capítulo 12, palavra do Senhor Jesus. Aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Então vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco durante a madrugada na tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, recebam as plenitudes de poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, transformando cada corpo, alma, espírito e coração para que eles possam receber as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, e sejam restaurados e renovados na tua palavra cada uma vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, conectados conosco em um só Espírito. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 4 ao versículo 10. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 e único aqui do livro de 2 João, nós vemos a firmeza do apóstolo João, instruindo ali uma líder verdadeiramente a estarem repassando a palavra verdadeira do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso a todos aqueles que estavam ali em comunhão, não apenas em carne, mas sim em espírito. E aqui nós vemos que o anticristo já estava no mundo, já estava agindo. E hoje em dia você entra dentro das igrejas, estão um monte de teoria de que ele vai vir, de como ele vai ser, quando ele vai chegar, como ele vai agir, sendo que ele já está no mundo há muito tempo, desde a época dos apóstolos do Senhor Jesus. Mas Milena, se está escrito com todas as letras que o anticristo já está no mundo, então por que isso não foi revelado para eles? Por que eles ainda estão esperando isso acontecer? Eu respondo a todos vocês à luz das Escrituras. Colossenses capítulo 1 afirma que o Senhor revela aos santos, traz as revelações aos santos. Eles se afirmam ser pecadores, imperfeitos, cristãos, tudo de coisa ruim, mas nunca santo. Fala ainda muito pelo contrário, falam santo é só Jesus. Então examine as Escrituras Sagradas, porque os frutos por si só revelam todas as coisas, como o Senhor Jesus afirmou. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7 e João capítulo 7. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, cidade e estado, como Fabiano Montelo, de Viana, Maranhão. Seja muitíssimo bem-vindo também, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus.
E o último livro a ser ministrado, que será uma meditação para todos nós, que é o livro de Neemias, que possui 13 capítulos. Livro de Neemias, que possui 13 capítulos, é uma palavra diretamente do coração do Senhor nosso Deus para o nosso coração. Livro de Neemias, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus, 10. Neemias, capítulo 10, para a meditação de todos nós nesta live. Livro de Neemias, capítulo 10, para a nossa meditação. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Deixe nos comentários seu primeiro nome, cidade e estado, que daqui a pouco também estaremos interagindo com vocês e tirando suas dúvidas. Para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração. No livro de Neemias, capítulo 10, do versículo 28 ao versículo 34. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados, e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e por toda a obra e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui, para finalizar essas 7 ministrações através do sorteio, o Senhor demonstrando ali a diversidade de ministérios, a diversidade de povo, todos interagindo, se ajuntando ali de acordo com a palavra e os mandamentos do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, e ainda utilizando ali do ministério de sorteios, para que verdadeiramente não partisse nada do coração deles, já que o coração deles já tinha colocado eles em muita enrascada. Mas o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso é aquele único que sempre amparou o seu povo. Então é necessário que nós venhamos a estar firmes na palavra e na presença do Senhor e Salvador de nossas vidas, não buscando Ele apenas no momento em que nós precisamos, mas sim todo e qualquer momento, porque reconheça, todo e qualquer momento você precisa dele. Então demonstre gratidão quando você acha que não está precisando, para que quando no dia que você ter certeza de que você precisa, ele esteja ali sempre presente, habitando no seu coração. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria no Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, cidade e estado para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas para mais honra e glória ao Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 7 para você estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, compre o meu livro lá, O Princípio de Número 4, Quebra de Paradigmas, que lá eu explico tudo isso. Tá aí na descrição da live, você vai encontrar o link para os meus 12 livros. Compra já logo o volume 4 e vai ver lá alguns paradigmas que eles criam, que não tem base nenhuma na Bíblia Sagrada. Então, examine cada um dos meus 12 livros, porque eles trazem à luz a palavra do Senhor nosso Deus a toda criatura. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei dando início agora aos 7 números para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 3,
vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, 6, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1 e único. 2 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 10. Neemias, capítulo 10, se você escolheu o número 2. E agora, abençoados, prestem todos muitíssima atenção, porque eu estarei apresentando a vocês a nossa mensagem das 10 mensagens que estão valendo 500 milhões de reais em dinheiro, em que basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira e anular os livros presentes na mensagem para estar recebendo a quantia de 500 milhões de reais. Então prestem todos muita atenção e daqui a pouquinho estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Basta deixar o seu primeiro nome, cidade e estado aí nos comentários. Então preste atenção na nossa nova denúncia para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10.
para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glória ao Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Lembrando que são 10 afirmações ao todo. Basta provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira ou que foi anulada e anular os livros presentes na mensagem, que você vai receber o valor de 500 milhões de reais em dinheiro. Claro, com base na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor nosso Deus. Gente, perdão o povo que está acompanhando as outras lives que não está entendendo nada. Eu comecei a rir ali no meio da denúncia, porque um abençoado foi inventar de colocar a simples frase. Primeiro veio aqui questionando, falando que para eu largar o batom, que isso não é coisa de Jesus. Lembra que foi ministrado no início da live que o inimigo não tem nada, o Senhor Jesus recompensou todas as coisas, inclusive o batom também não é do inimigo, ele não tem nada, tudo ele perdeu. E aí, primeiro ponto, já começou errando ali. Mas aí ele foi desfavor de falar, aceite minha verdade, estará aceitando Jesus. Aonde que está escrito que eu tenho que aceitar a verdade dele? Eu tenho que aceitar a verdade do Senhor Jesus. Essa é uma verdade inextinguível. Agora, se a verdade, aquilo que ele diz que é verdade, que é da parte dele, mas que não tem base nas escrituras sagradas, muito pelo contrário, essa falsa santidade está indo contra os mandamentos e os princípios do Senhor nosso Deus, eu não só não tenho que aceitar, como eu tenho que repreender, porque de maneira sutil você está distorcendo a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, com uma falsa aparência de santidade. Não tem um único versículo, eu já li a Bíblia Sagrada de capa a capa, o nosso sacerdote então mais de 30 vezes, e não tem um único versículo nas escrituras sagradas que afirme que é proibido a mulher de usar de ornamentos ou então de usar de enfeites, de maquiagem, desse tipo de coisa. Nada disso é proibido. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção a palavra do Senhor nosso Deus. Tem 100 milhões de reais se ele mostrar um versículo só. Exatamente. Mostra um versículo na Bíblia Sagrada, mostra um só, poxa. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para mais uma glória do Senhor Deus. E agora vamos responder as perguntas aqui que o Cauã, abençoado, comentou. Cauã de Fortaleza, vamos ver que ele mandou um monte de perguntas. Vai mandando aí de novo também, na abençoada, que ele foi mandando um monte. Vamos começar, essa aqui eu acho que foi a primeira. Ele perguntou, seu pai se considera pastor? Se alguém tipo da Assembleia de Deus chegar chamando ele de pastor, ele vai corrigir essa pessoa pedindo para chamar ele de sacerdote? Certamente eu peço ele para me chamar de irmão. Sempre assim, meu irmão, tá bom? Irmão. Exatamente. Por quê? Aí se ele insistir, fala assim, porque não só eu, como você também, nós temos um pastor só, como está escrito em João capítulo 10. Exatamente. O Senhor Jesus Cristo. Tá bom, irmão? Exatamente. Me chama de irmão. Claro, se quiser me levantar, assim, me colocar lá em cima, me chama de servo, que aí, seu servo, que aí, pô, vai ficar melhor ainda. Exatamente. Porque aquele que é maior seja servo de todos. Glória ao nosso Senhor Jesus. E aí ele havia perguntado antes, Joana, há mais de 20 anos, todos os dias, sem faltar em um único dia, eu sou prova viva disso. Já que eu sou filha dele, nasci e cresci com ele, para mais uma glória, meu Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O mínimo 15 horas por dia. O mínimo 15 horas por dia, mas já veio ficar quase 48 horas, tá bom? Porque aí chegava, fazia a obra o dia todinho na live, fazia a obra o dia todinho, chegava em casa de madrugada, depois da meia-noite, já com jejum, e continuava, engatava até as 3 horas da tarde, e olha que ele ainda saía, fazia a obra de novo, chegava de madrugada, quase 11 horas, comia correndo às vezes, e mesmo assim às vezes também emendava de novo. Então aí, verdadeiramente, sendo servo para mais uma glória do Senhor Deus, e amigo do Senhor Jesus. E o abençoado ali, Michel, do Rio de Janeiro, capital, né? Ele veio fazendo os comentários que veio justamente aqui batendo com aquilo que eu estava ministrando aqui no decorrer da live. Ele comentou, Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou os pecados da humanidade. Todo aquele que crer na obra perfeita de Cristo, pela água, sangue e Espírito, vive em paz, porque não é mais pecador, mas selado pelo Espírito do Eterno. Aí ele comentou, necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Ou seja,
água representa o batismo que Cristo recebeu de João Batista para transferir todos os pecados da humanidade, cumprindo Isaías 53 e Levítico 16. E todo aquele que entende e reconhece a obra perfeita de Cristo recebe de bom coração o evangelho da glória de Cristo. Observe a fé de Nicodemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, Pai. Nos tornamos filhos por adoção, pelo poder do Eterno. Qual a sua fé a de Abel, crentes genuínos, ou de Caim, falsos crentes. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o coração, pois dele procedem as decisões da vida. Qual o alvo que seu coração direciona? Que foi isso que eu vim comentando aqui com todos vocês, que foi abordado ali nas 10 mensagens também. É necessário a gente examinar a forma como nos posicionamos, a forma como nós falamos, a forma como nos intitulamos, para que verdadeiramente o Senhor nosso Deus seja mais e mais exaltado em nossas vidas. Porque, como ele falou exatamente, obra perfeita. O Senhor Jesus não fez um trabalho meia boca. Então aquele que é dele foi retirado o pecado. E você já viu um presidiário saindo do presídio e afirmando que ele ainda é presidiário? Não, ele se afirma ex-presidiário. Isso quando perguntam. Ele não sai estampando o peito que ele era um ex-presidiário, não. É isso aí, né? Exatamente. Bom, como o Senhor Jesus disse, se o Filho verdadeiramente libertar, verdadeiramente sereis libertos. Então, Glória ao Senhor Jesus. E aí, o abençoado, sejam todos muito bem-vindos, capazes, é graça e alegria do nosso Jesus. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Ele comentou, o Cauã de Fortaleza perguntou: mas se vocês se ajuntarem com outras igrejas, vocês vão se juntar com igrejas que já têm uma denominação feita? Com todas, abençoado. Com todas, independente de qual seja a praca dela, o que ela falar, nós temos que se juntar com ela. Isso está onde? Está lá em Mateus capítulo 13 e também em Mateus capítulo 12, tá? Independente, mas Senhor, aqui é o joio e o trigo, eu sou os filhos de Satanás. Separamos? Falando, não separa não, deixa junto. Exatamente, sejam todos muito bem-vindos, capazes de graça. O justo nasce luz é nas trevas, pessoal. Exatamente. Por isso nós estamos aqui para juntar a igreja. Agora é claro que nós estamos procurando o quê? Libertar as pessoas do sistema. Mas digo para o pessoal, continua. Você vai provar mais liberto. Você vai provar que você realmente é de Deus, não porque você está aceitando aquilo. Isso sim porque você está vendo, mas não está se contaminando. O Senhor Jesus andava no meio dos escribas e fariseus hipócritas, mas ali se posicionando o tempo todo. Ó, tá errado, porque ele achava? Não, porque estava escrito. E aqui, a Leda Santana de São Paulo, seja muito bem-vinda, capaz, é graça e alegria do Senhor Jesus. E o Michel do Rio de Janeiro, capital, perguntou: a Bíblia fala que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Não. Por que existem tantas denominações e sincretismos nas mesmas? É isso aí, concordo contigo, mas olha só. Isso quem falou foi Paulo, está lá em Efésios capítulo 4, certo? Então, Paulo, o que ele estava falando, que a fé única tem que ser só o Senhor Jesus Cristo, só isso que ele estava falando. No batismo, quando ele estava falando, é que não devia fazer nenhuma consecução, não deveria ter outra atividade de outra religião. Quer dizer, tinha que ser só realmente o batismo da água, ou então o batismo que é o Espírito Santo que faz o batismo de fogo, tá? Entendeu? Exatamente. Então isso aí, até aí tá certo aí, parabéns aí, tá bom? Glória a Deus. Ele perguntou por que existe tantas denominações e sincretismo nas mesmas. Não, porque cada um, quando viu que tinha um erro do outro, falou assim, bom, então eu posso fazer o meu também, foi nisso aí, tá? É por isso que agora fica todo mundo calado, porque tem todo mundo alguma sujeirinha ali que tá empurrando para debaixo do tapete. Exatamente. Se ele for soprar o tapete do amiguinho, o tapete dele voa também e amostra. E aí que a gente vê a questão de caráter. E aqui o abençoado havia perguntado, sejam todos muito bem-vindos, capazes, graça a Deus. O abençoado perguntou por que o sacerdote não aparece, no caso o seu pai não aparece. Que mistério é esse? É porque ele continua fazendo obra, lembra que eu falei que ele andava de madrugada, andava de dia, andava fazendo a obra do Senhor Deus? Continua fazendo a mesma coisa. Para mais agora, Senhor Deus. Deu outra ali que a Fátima perguntou. O Cauã perguntou, você tem outro canal de live? Eu também faço live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, na @milhaofertadim. Nessa rede social você encontra na descrição da live o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. Nas outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil e vocês também encontram na minha bio os meus 12 livros que já estão aí lançados para todos vocês comprarem, trazendo uma oportunidade, um investimento não só de conhecimento, mas também já de obras, de frutos, de oportunidade para você ter uma renda extra, pois você, sendo afiliado conosco na Hotmart, você vai poder estar recebendo 30% de cada um livro que você vender. Você recebe 30% do valor para já estar aí administrando, como se posicionando como um empreendedor dos céus.
comprando o kit do livro e guardando, já pode com certeza afirmar. Aí no município seu, nós vamos ter uma atividade financeira contigo também. Glória a Deus, Jesus. Você vai ser muito honrado. Ah, Milena, mas eu não acho que eu vou levar esse jeito pra negócio, eu gosto mais da área espiritual. Vai ser honrado também. Pode ser na área espiritual. Milena, também acho que eu não tenho chamado, eu gosto mais de uma coisa mais reservada. Eu tenho tal área assim, é o meu prazer. Vai ser honrado. Nós estamos também. em todas as áreas. Todas as áreas. Ah, Milena, eu quero vender carro. Nós vendemos também. Eu quero. O que você... Ah, Milena, eu quero ser escritora também. Entre em contato conosco. Tá bom? Então, tudo é tudo, não é algumas coisas não, tá bom? Glória ao nosso Senhor Jesus. E eu agradeço imensamente a todos vocês aqui. E agora, para finalizar, eu vou fazer um convite a todos aqueles Compre que os querem... livros e entre em contato conosco. Muitíssimo Já bem. comprei o kit do livro. Muitíssimo Pronto. bem. Agora um convite a todos aqueles que querem reconhecer ao Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aí nos comentários, confesse ele publicamente. Mateus capítulo 10. Escreva o seguinte: coloque o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu secreto, no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta o livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Para quem não tiver uma Bíblia disponível, essa live vai ficar salva e você vai poder repetir as seguintes palavras. Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E continue a oração de joelhos em voz alta. Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, o meu muitíssimo amém. Lembrando, mesmo que eu tenha falado um pouco rápido, essa live fica salva em algumas redes sociais, e nessa aqui, no caso, você pode até diminuir a velocidade para mais uma glória a Deus. Então, a do Rio de Janeiro tinha feito uma pergunta. Milena, tenho chamado e parece que Deus não me ouve. O que será? Nossa sociedade vai estar Já te ouviu, só o fato de você estar falando conosco, ele já te ouviu. Amém. Pronto. É só você entrar em contato conosco que você já vai começar. Agora só me fala só a idade que você tem, certo? Isso mas é no importante. privado, na outra rede social, No você privado. entra no privado em contato conosco, porque Certo. nessa rede social ele vai pagar. Já vai começar a trabalhar, tá bom? Muitíssimo amém. Para mais uma glória, Senhor Jesus. Porque todos, na verdade, têm um chamado. Todos têm. É uma diversidade de ministérios. Exatamente. E graças a Deus nós trabalhamos com eles todos, tá bom? Glória ao nosso Senhor Jesus, para mais uma glória, Senhor Deus. Lembrando a todos vocês podem tirar suas dúvidas e interagir conosco também, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7, no @mileofertadim, onde lá durante toda a live focada em interagir com todos vocês. E para tirar suas dúvidas, abençoado, deixe seu primeiro nome, cidade e estado para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas. Gabriel, de onde? Seja muito bem-vindo, já com a paz e a graça e a alegria do Senhor Jesus. Assim que você colocar a sua cidade e seu estado, estaremos respondendo a sua pergunta para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vai aí o mais rápido possível, pois já estamos aqui quase finalizando. Para mais honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vitória que o Senhor Deus nos concedeu. Sua pergunta. E o Cauã de Fortaleza havia perguntado: quando você nasceu, seu pai já era crente? Ele já estava em espírito e em verdade. Ué, fala pra ele que você foi um milagre. Pô. Exatamente, eu fui um milagre. Minha mãe não poderia gerar nenhum filho, Castel e meu irmão mais velho do que eu, perfeito com saúde na presença do nosso Senhor Deus. E o Gabriel é de Santa Catarina, Florianópolis. Seja muito bem-vindo também, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Pode deixar aí a sua pergunta que estaremos respondendo para mais honra e glória do nosso Senhor e o Todo-Poderoso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixando bem claro, não somos da religião dos mormons, tá bom? Nos ajuntamos com todos eles, mas não somos eles, nem estamos... Com todos. Exatamente. Com todos é todos mesmo. Seja ele católico, seja ele... Qualquer um, eu não posso falar o nome de nenhuma aqui, então só estou fazendo. É Assembleia, é Universal, eu não quero saber. A gente é obrigação, é dever
nenhuma igreja tem autoridade para poder andar com a bandeira sozinha. A Assembleia não tem, a Universal não tem, todas aquelas que você está andando sozinho, elas não são referência realmente para o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Exatamente. Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do Senhor Jesus. Enquanto abençoado vai escrevendo ali a pergunta dele, que vai ser a última a ser respondida. A Meire de Curitiba, Paraná. Seja muito bem-vinda também, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos trabalhar conosco, vamos trabalhar aí em qualquer município do Brasil. Vamos trabalhar conosco. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social, você vai encontrar na descrição da live as informações necessárias para ofertar. Em outras redes sociais, o vídeo está fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima para mais um Glória. E guarda o comprovante, não esquece de guardar o comprovante, tá bom? Exatamente. E ele perguntou: tenho conhecido algo que se chama toque religioso e tenho tido esse problema psicológico. Vocês sabem algo sobre isso? Toque religioso, abençoado? Isso aí é nova pra mim, eu nunca tinha escutado isso antes, porque isso não existe. Porque o toque religioso, ele só é feito só pelas pessoas mesmo, naturalmente, que frequentam uma. Que aí vai chegar assim, ó, eu tô tendo a visão que você pode ser isso, você vai ser isso, você tá com isso, você tá aqui. Isso é um toque religioso, que aquela pessoa vem, de alguma maneira, com a religião dela implantada, tá querendo levar você também, catequizar você também para. Isso é um toque religioso. Agora, outra coisa, você tiver assim, contatos com outros seres que existem eles realmente, aí tu tem que ver de qual espírito que ele é. Exatamente. O Espírito tem que ser em nome santo do Senhor Jesus Cristo que se fez carne entre nós. Exatamente. Esse é o Espírito Santo de verdade. Sendo outro, tu pode tacar fogo que é do diabo. Ele vai falar, estude sobre isso, abençoado. Estuda a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então estamos aqui sempre interagindo com vocês nas Escrituras Sagradas, que esse é o nosso dever, a nossa obrigação. Conhecemos isso tudo aí, tudo mesmo. Para mais um Glória ao Senhor Jesus. E, gente, finalizou a live. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês na próxima live a partir de meia-noite 7 no @Igrejas Benditas e 12 minutos antes das 7 no @MileOfertadim. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém. E o Silvio de Salvador, Bahia, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Abençoado.